Hoje chegou o dia. Hoje vamos saber se as fadas vão conseguir ultrapassar todos os seus limites e passar de todos os desafios que Hoenn oferece. E nesse vídeo eu vou zerar todo o Pokémon Quetzal apenas com os tipos fada. E claro, vai ter algumas regras. A primeira é que eu não posso usar nenhum medicamento em batalha. E a segunda é que eu não posso usar nenhuma mecânica oferecida, ou seja, Mega, Dynamax, Z-Move e por aí vai. E sem enrolação, bora começar esse jogo. A minha jornada começa quando eu sou avisado de que um professor está sendo atacado por um guaxinim selvagem e eu vou lá ver. Então ele me pede para pegar um dos seus iniciais, e lógico, eu fui lá e escolhi o Mimikyu, o Fada Fantasma. A batalha em si não foi nem um pouco difícil, já que Zigzagoon é do tipo normal e ele não podia me atacar, mas eu tinha golpes do tipo normal, então eu pude atacar ele numa boa. E é isso, eu acabo vencendo a luta facilmente, o professor me agradece dando Mimikyu de presente e me pede para ver como está a Mei. Eu fui lá e ela me pediu por uma batalha e lógico, eu aceitei. Ela começa com Bulbasaur e eu com Mimikyu. Ele não podia fazer nada contra mim já que ele só tinha golpes do tipo normal. O Squirtle que ela colocou em batalha também teve o mesmo destino, ele também só tinha golpes do tipo normal. E por fim Torchic, que também não é nenhuma surpresa, ele só apanhou pro Mimikyu sem poder fazer nada. E eu venci a batalha sem tomar nenhum dano da Mei. E lógico, Mimikyu sozinho não ia vencer todas as batalhas de Hoenn, então eu vou ir logo atrás de um companheiro para ele, e esse era Ralts, o Fada Psíquico. Eu acabo capturando ele e eu não dei nenhum nome para ele, eu não vou dar nome para nenhum dos pokémons aqui, beleza? Bom, eu treino um pouco meus pokémon e já vou direto para a líder de ginásio, a Roxane, a líder dos tipo pedra, e desafio ela para uma batalha. Ela começa com seu Geodude enquanto eu começo com meu Ralts. Eu uso Design Voice enquanto ele prepara o campo, uso mais uma vez e ele me dá um Rock Slide bem pesado, mas ele recupera sua vida, mas do mesmo jeito eu uso o Design Voice mais duas vezes e acabo derrotando ele. Eu continuo com o Ralts, só que o próximo Pokémon da líder é o Aerodactylo. Eu uso Confusão, mas não dá nenhum dano nele, ele usa Bite e acaba me derrotando. Em seguida eu uso Mimikyu e seu Shadow Sneak. Ele me dá Bite, só que eu continuo atacando com o Shadow Sneak, que tem prioridade, ataco 3 vezes e acabo derrotando o Aerodactylo dela. Em seguida ela usa seu Pokémon final, o Rockruff. Eu uso 2 Shadow Sneak e foi o suficiente para derrotar o Pokémon da líder. E é isso, acabei derrotando ela e conseguindo a minha primeira insígnia nessa região. E na rota seguinte eu acabo encontrando mais um companheiro que tem um potencial gigante, Eevee, que eu poderia evoluir ele para um Sylveon no futuro, então eu capturo ele e novamente eu não dei nome nenhum, mas que seria um companheiro excelente para minha equipe. E sem enrolação eu já fui pro líder de ginásio do tipo lutador. Ele começa com o Scrag e eu começo com o Ralts. Eu uso o Design Voice até acabar com ele, só que ele fica se curando, mas não foi nenhum problema pra mim. Em segundo ele usa Hawlucha. O Hawlucha ele usa Aero Ace enquanto eu uso Confusão. Ambos tiraram muita vida, só que ele acaba sendo mais rápido e me derrota. Eu uso Mimikyu e uso Shadow Sneak, mas ele acaba me atingindo com o Wing Attack. Eu uso o mesmo golpe que ele, já que eu posso copiar os ataques. E acabo derrotando o Hawlucha sem nenhum problema. Em seguida, e por fim, Lucario. Eu uso o Wing Attack achando que ia dar bom dano, só que não. Então eu fui atacando com o Shadow Sneak enquanto ele ficou usando Dança das Espadas. Então eu fui atacando até enfim derrotar o último Pokémon do líder. E acabo vencendo e ganhando a insígnia do tipo lutador. E já que eu tinha completa vantagem, não foi nenhum desafio enfrentar ele, eu acabei vencendo numa boa. Em seguida já procuro um novo companheiro para minha equipe e ele sem dúvida é Mawile, já que com seus tipos Metal e Fada seria uma ótima adição para o meu time e ainda com a habilidade Intimidate seria perfeito. E, inclusive reduziria muito as fraquezas do meu time, então já adiciono ela. E quando menos esperei, uma evolução começou a ocorrer no meu time. Ralts começava a evoluir para a famosa Killia, e sem dúvidas isso ia aumentar muito a força do meu time. E sem enrolação eu já fui pro terceiro líder de ginásio, o do tipo elétrico. E já que eu comecei com o Mimikyu, eu sabia que ele não receberia dano do primeiro golpe do Lucio. Então eu já comecei a usar Double Team, já que ele também usaria Charge para aumentar o dano do próximo golpe. Então eu comecei a usar Double Team até conseguir o máximo de evasiva que eu conseguia. Mas ele conseguiu me atacar não sei como, mesmo com 4 Double Teams, mas tudo certo. Eu usei mais uma vez e vi que não dava mais para usar, então eu comecei a atacar ele com Shadow Sneak. Mas ele não ficou parado e usou Spark. Não sei como ele me acertou, mas enfim. Ele usou o Charge e mais uma vez eu usei Shadow Sneak. Mas ele se curou novamente porque líder de ginásio é sacana assim. Então eu comecei a utilizar de novo Shadow Sneak até conseguir tirar toda a vida do Lucio.
e eu não tomei tanto dano quanto eu imaginava, mas beleza. E agora o líder ia colocar o seu Pokémon mais terrível em campo, o Manectric, só que dessa vez ele pode Mega Evoluir, o que seria um problema para os meus Pokémon se eu não tomasse cuidado. Então, como eu disse, ele já Mega Evoluiu no seu Manectric, mas eu continuei dando Shadow Sneak para diminuir cada vez mais a vida dele, e já que eu maximizei os Double Teams, a evasiva, então era mais difícil dele me acertar, só que ele ainda conseguia dar alguns golpes. Eu continuei com o Shadow Sneak até deixar ele no vermelho e eu consegui derrotar ele. Não teve grandes problemas, mas é porque eu me precavi antes. E o próximo Pokémon do líder é sem dúvidas o Emolga, então eu comecei a atacar ele com Fate Attack, esperando derrotar ele. Só que o que eu não esperava é que ele também tinha cura, então eu fiquei continuando dando Fate Attack, já que ele não conseguia me atacar de jeito nenhum por causa dos meus Double Teams. E ele até tentou fazer igual, só que não conseguiu. Eu derrotei ele com Shadow Sneak. E agora só faltava mais um Pokémon para eu conseguir a minha insígnia elétrica, e ele não era ninguém mais e ninguém menos do que Rotom, máquina de lavar. Eu começo com Shadow Sneak e ele acaba me confundindo, só que isso não me impediu de atacar com Shadow Sneak, então ele me devolveu com Shockwave, só que eu sobrevivi por um ponto, ataquei ele mais uma vez, só que ele me derrotou. Então eu coloquei Kirlia, porque eu sabia que ela tinha Magical Leaf, que era super efetivo contra ele. Só que ele me confundiu, mas não me impediu de atacar com 2 Magical Leafs e finalmente derrotar ele e conseguir a minha insígnia elétrica. Mas não se enganem não, viu? Eu fiquei sendo derrotado muitas vezes pelo Watson, eu só consegui derrotar ele agora. Então foi um alívio conseguir derrotar ele pela primeira vez. Foi muito gratificante conseguir essa insígnia. E sabendo como foi difícil o Watson, então eu comecei a ir atrás de mais companheiros para completar a minha equipe, já que eu sabia que se eu ficasse só com eles não ia dar certo. Então eu comecei capturando o Ipidimp, já que com sua tipagem sombria e fada seria uma ótima adição ao meu time. E eu fui atrás de um companheiro que eu sabia que seria bem útil para as minhas batalhas. E achando o Togepi no mato, eu sabia que eu não podia estar dando, porque senão eu ia acabar matando o bicho. Então eu fui logo atrás de uma Quick Ball e acertei na cabeça dele. Só que com um tempinho depois, bem curto tempo, eu acabei sendo pego de surpresa, achar que Togepi começou a evoluir para um Togetic. E eu esqueci que esse bicho evolui por amizade. Então, com uma Shiny Stone e sabendo que eu não ia perder nada, eu dei para Togetic e acabei evoluindo para Togekiss bem cedo. Acabei conseguindo esse Pokémon e sem dúvidas ele foi muito bom para minha jornada. Mas eu acabei descobrindo que nessa Hack Room, se você der uma Downstone para o Eevee, ele acaba evoluindo para o tão famoso Sylveon, o que seria muito bom para o meu time. E agora que meu time estava completo, eu fui atrás da minha insígnia de fogo com a Flannery, então desafiei ela para um novo combate. Ela começou com o Turtle e eu com o Togekiss. Eu usei o Ian para deixar ele com sono, enquanto ele usava Curse para aumentar a Speed, Ataque e Defesa. Então eu usei o Switch Kiss para deixar ele confuso, só que novamente ele usou Curse, o que foi um pouco bobagem ao invés de me atacar, então só foi um alvo fácil para o meu Togekiss. Eu fui verificar se o Aura Sphere era do tipo especial ou físico, e já que eu vi que era especial, eu comecei a atacar o Turtle. Eu usei umas 2 vezes, e quando eu ia finalizar, ele usou uma cura, o que foi bem desagradável, mas enfim. Eu usei mais 3 vezes para acabar com ele, só que na última vez ele acabou acordando e me deixando no Fire Spin, e me deu um dano considerável. Não me deu um dano considerável. Ela acaba lançando o seu segundo Pokémon, o Pignite, que deu 2 Rollouts no meu Togekiss, que me deu muito dano. E com medo de perder, eu acabei substituindo ele por Mimikyu, e que foi uma péssima escolha. Então eu dei 2 Shadow Sneak para deixar o máximo de dano que eu podia causar, e ele acabou me derrotando em 2 Rollouts. Então em seguida eu usei o Impidimp, que foi uma péssima escolha, eu admito, mas eu usei o Swagger para deixar ele confuso, e ele me deu um Rollout não tão forte quanto os outros, mas estava quase me derrotando. Eu dei o Sucker Punch e incrivelmente ele se acertou com a confusão. E o próximo Pokémon da líder era um Flatender, que ficou muito mais rápido do que eu e acabou me acertando primeiro, e então derrotou meu Impidimp. Então eu lancei o Sylveon, ele usou um Quick Attack, só que ficou apaixonado pelo meu Sylveon, e o que me deu a oportunidade de usar Fairy Wind e Swift, só que ele se curou com Hyper Potion, mas não me impediu de derrotar ele com Swift. Então o último Pokémon da líder era um Haldun, era do tipo noturno, então não seria tanta dificuldade para os meus fada. Então eu usei um Takedown para ver se tinha dado muito dano, só que não deu certo. Eu usei Fire Wind, que deu um bom dano, mas eu acabei sendo derrotado. Então eu lancei a Kirlia,
pra dar um Drain Kiss e derrotar o oponente. Eu tava com muito medo dele ser derrotado. E ele foi derrotado. Então eu lancei uma Mawile que diminuiu o ataque do oponente, só que ela ficou me dando flint, mas eu tinha conseguido dar meu último golpe e acabei derrotando a Flannery. E chegou a hora de ir atrás da nossa quinta insígnia com o pai ausente com o Norman. Ele começa com o Swallow e eu começo obviamente com o Togekiss. Ele me dá um Wing Attack, só que eu deixo ele sonolento com o Ian e ainda deixo ele confuso com o Sweet Kiss. Ele pega no sono e eu começo a carregar o Sky Attack. Só que infelizmente esse ataque tem uma probabilidade de errar muito fácil. Então até eu conseguir acertar ele já tinha me dado um bom dano. Eu deixei ele no vermelho, só que ele se cura novamente. Então eu carrego mais uma vez o Sky Attack e eu consigo derrotar ele com sucesso. Só que eu não imaginava que o maior terror de todos estava por vir, Obstagoon. Ele acaba derrotando meu Togekiss com 3 Furry Sweeps. Então eu coloquei o Ip Jimp para ver se dava para fazer alguma coisa, só que não. Além de ser mais lento, ele tinha uma defesa muito ruim, então não deu nem pro cheiro. Então eu coloquei o Sylveon para deixar o terreno a favor das fadas. Só que Obstagoon estava muito mais preocupado em aumentar o seu ataque, então preocupado com isso eu comecei a atacar Fairy Wind na cara dele. Só que ele usou Takedown e acabou derrotando meu Sylveon como se não fosse nada. Então eu usei o Mimikyu, pois eu sabia que o Obstagoon não poderia fazer nada contra ele. Então eu comecei a usar Faint Attack para dar pelo menos um pouco de dano, só que eu não sabia que esse bicho tinha Rest, o que me dificultaria muito no futuro. Então, sem escolhas, eu acabei trocando meu Mimikyu pela Kirlia para ver se resolvia alguma coisa pro meu lado, só que novamente o Obstagoon acordou e acabou derrotando minha Kirlia como se não fosse nada. Eu substituí a Kirlia pela Mawile e o seu Intimidate acabou diminuindo o ataque do Obstagoon, só que novamente não fez efeito nenhum e ele derrotou a Mawile com um simples Takedown. E agora o Mimikyu era minha última esperança de pé. Então eu comecei a usar Copycat para ver se adiantaria alguma coisa e nada. Então eu usei Fate Attack uma vez, só que quando eu usar novamente, ele acabou substituindo o Obstagoon pelo Staraptor. Só que o Staraptor não foi nenhum problema para mim, eu só usei 3 Fate Attack para conseguir derrotar ele, já que ele só podia usar Double Team contra mim, então foi muito fácil derrotar. E novamente ele lança Obstagoon, e olha, sinceramente eu tive que acelerar muito essa batalha, porque era 17 minutos de vídeo só dessa luta. Porque ele ficava dando rest enquanto eu dava Faint Attack que não dava tanto dano. Então acabou que ficou nessa por muito e muito tempo. Sério, foi extremamente longo. Tanto que até o Faint Attack acabou ficando sem PP e eu tive que restaurar o PP do Faint Attack de novo para ver se adiantava alguma coisa, só que não, ele ficava dando rest. Então o meu plano era começar a usar Shadow Sneak até ele conseguir usar o Furry Sweep. Então eu ia copiar esse ataque e finalmente conseguir derrotar esse bicho. Então eu finalmente tinha conseguido o que eu queria. Eu começava a usar Copycat e copiar o Furry Sweep dele. Ele se curou, mas do mesmo jeito o Furry Sweep estava me ajudando muito. E finalmente eu tinha conseguido derrotar o Obstagoon. Sério, foi uma batalha muito longa. Então veio o Kangaskhan, que não ia ser muito problema, já que ele só tinha o golpe do tipo normal. Então eu usei o Copycat e eu copiei o Rage, só que não deu tanto dano. Então eu comecei a usar Faint Attack para ir contra o Kangaskhan e acabou tirando muito dano. Então eu continuei usando até conseguir derrotar o pai ausente. E finalmente ele iria me dar a tão sonhada pensão. Nossa, esperei muito por esse momento. E treinando mais um pouco, a minha Kirlia acaba evoluindo para a tão sonhada Gardevoir. Isso seria muito útil para as minhas batalhas. E não muito tempo depois, o meu Ip Jimp acaba evoluindo para a sua forma do meio, o Morgreen. E no futuro não tão distante, essa evolução seria extremamente necessária para derrotar os ginásios que vêm por aí. E chegou a vez de batalhar contra a Winona, e olha, sem dúvidas essa batalha tinha que durar muito menos do que durou, já que eu tinha instalado Thunderbolt na Gardevoir, mas tudo certo. Ela lança seu Oricorio enquanto eu uso meu Morgreen, ambos acabam se confundindo com seus ataques. Ela foi tentar me atacar, só que eu acabei desviando com sucesso, então comecei a usar uma sequência de falso render, enquanto ela começou a usar Double Slap pra cima de mim. E ambos ficaram nessa troca de ataques, só que em uma hora ela acabou conseguindo se curar e eu achei que ia ser um baita problema pra mim.
Só que não, eu acabei derrotando ela simplesmente com 3 golpes. Então o Winona consegue lançar seu próximo Pokémon, Gliscor, e eu já sabia que eu não ia resistir, então dei o meu último Sucker Punch antes de cair. E já que Morgreen foi derrotado, eu substituí ele pelo Mimikyu, já que com seu novo golpe Root Hammer ia dar um bom dano no Gliscor, que era do tipo terrestre. Então para derrotar ele eu usei um Root Hammer, usei um Shadow Sneak e por fim usei mais um Root Hammer e venci ele tranquilamente. O próximo Pokémon da líder era o Togekiss, e eu continuei com o Mimikyu, não sei porquê. Ele só me deu 2 Air Slash e acabou me derrotando com muita facilidade. Então eu acabei colocando minha arma secreta em campo, a Gardevoir com seu Thunderbolt. A minha Gardevoir só precisou usar 2 Thunderbolts e foi vitória fácil, derrotou como se não fosse nada. A Winona acabou utilizando seu Corviknight, mas não fez nenhuma diferença já que um Thunderbolt foi o suficiente. E por fim ela lançou seu Pidgeot e ainda Mega evoluiu ele, só pra dar um susto, mas na verdade um Thunderbolt foi o suficiente para eu ganhar essa insígnia voadora. Até que essa batalha não foi tão complicada como imaginei. E encontrando o vilão Metsi, ele acaba utilizando a orbe errada para acordar o Groudon, então ele acabou descontando tudo em mim. Então a batalha começa, ele começa com seu Mightyena enquanto eu começo com meu Sylveon. Ele me impediu de usar Mist Terrier com seu Taunt, mas eu acabei usando Fairy Wind e ele ficou apaixonado por mim, o que tirou muito dano dele, então ela acabou substituindo pelo Crobat. Eu não tinha quase nada de dano, então ele foi mais rápido e acabou me derrotando em um só golpe. E eu acabei lançando uma Mawile, já que com sua tipagem metálica eu sabia que era impossível ele ser atingido por dano venenoso. Então eu fiquei usando Iron Head contra ele, só que quando eu ia derrotar, o Metsi acabou trocando o Crobat pelo Camerupt. O Metsi mega evoluiu o Camerupt e basicamente ele destruiu o meu Mawile. Então eu acabei substituindo o meu Mawile pelo Togekiss, porque eu sabia que com seu Ian eu ia conseguir fazer muito estrago. Só que uma coisa inesperada aconteceu, os dois acabaram usando o mesmo golpe, o Ian. E quando eu usei o Aura Sphere, ele usou o Curse antes de dormir. Então já que ambos estavam incapacitados de lutar, eu acabei substituindo o meu Togekiss pelo Gardevoir. Eu aproveitei que o Camerupt estava dormindo, então eu dei um Calm Mind para fortalecer e eu dei um Psychic que acabou com o Camerupt de uma vez. O vilão lança o Crobat, já que ele era mais rápido, ele usou Poison Fang e me deu muito dano, só que eu usei o Psychic e acabei com o Crobat. Mas o meu Gardevoir estava com muita pouca vida e envenenado, então Mightyena só precisou ser mais rápido e acabou com ele. E bem, com meu Gardevoir derrotado, eu não sabia qual Pokémon poderia utilizar golpes do tipo Fada, então eu substituí pelo Morgreen, que era a opção mais fácil, e deixei o Mightyena confuso com Swagger e acabei usando Falso Render para diminuir cada vez mais a vida do Mightyena. Não era tão efetivo, mas era o que tinha na mão. E já que eu não tinha uma opção melhor para derrotar o Mightyena, eu só fui usando meu ataque até diminuir toda a vida dele, e finalmente consegui ganhar do vilão Metsi. E agora era a última batalha contra a Mei, então bora lá? Ela começa com o seu Beautifly enquanto eu começo com o meu Togekiss. O Beautifly não foi um problema, já que eu só precisei carregar meu Sky Attack e eu venci ele tranquilamente. E o próximo Pokémon da Mei era o Mutilets. Esse me deu um pouco mais de trabalho, já que ele ficou aumentando suas duas defesas. Então eu comecei a usar Aura Sphere para dar um dano nele. Eu acabei precisando utilizar 4 Aura Spheres para derrotar o Mutilets. E ele acabou me dando um Body Slam que me deu um bom dano. Mas felizmente eu acabei derrotando ele. O próximo Pokémon da Mei era o Glaceon, que não ia ser grandes problemas, já que eu usei 2 Aura Spheres para derrotar esse Pokémon. O Glaceon utilizou Barry, que não mudou nada na batalha. E agora ela lança seu mais terrível Pokémon, Blaziken. E ela acabou mega evoluindo Blaziken, o que dificultaria muito a minha batalha. Então eu usei Fly com Togekiss. Então o Blaziken aproveitou e ficou utilizando o Bulk Up e se fortalecendo cada vez mais, e com sua habilidade ele aumentava cada vez mais a sua velocidade. Eu sabia que não ia durar, então eu usei o Ian para ele dormir, enquanto ele usou o Flame Charge e acabou comigo. Só que o meu plano deu certo, ele ficou dormindo, eu coloquei a Gardevoir em campo, ela só usou um Psychic e derrotou o Blaziken. E o próximo Pokémon da Mei era o Wartortle, então eu decidi continuar com o Gardevoir, já que eu tinha Thunderbolt. Eu utilizei o Thunderbolt pela primeira vez e ele utilizou o Water Pulse, que me deu um bom dano. Ele se protegeu na segunda rodada, só que na terceira rodada eu consegui dar mais um Thunderbolt e derrotar o Wartortle.
E agora era a hora do último Pokémon da Mei, o Ivysaur. Eu deixei a Gardevoir em campo e eu usei apenas um Psychic e derrotou o Ivysaur sem grandes problemas. E isso foi a última batalha contra a Mei. E agora era a hora de enfrentar Tate e Lisa. Eles começam com Bronzong e Didi, enquanto eu começo com Mimikyu e Morgreen. Eu acabei decidindo mirar no Bronzong, usei Shadow Claw e Dark Pulse contra ele. E quando eu precisava de só mais um golpe, o Bronzong acaba se curando. Só que detalhe, nessa luta eu acabei sendo muito lerdo, porque o Ididi ele acabou ficando aumentando a sua especial defesa, enquanto eu utilizava o Dark Pulse e o Shadow Claw contra ele, que não faria muita diferença. Então o Ididi acaba derrotando meu Mimikyu com um Psychic, e eu derroto o Bronzong com um Dark Pulse. Então eu coloco o Silvio em campo enquanto o time inimigo coloca a Gardevoir em campo. Ela mega evolui e o Ididi acaba derrotando o meu Sylveon. E já que ele estava muito buffado, ele só precisou de um ataque. Então eu decidi colocar a Mawai em campo já que ela tinha Crunch, para ver se ajudava em alguma coisa. Só que foi a mesma história com ela. Ela acabou sendo derrotado com um simples Psychic. Eu coloquei Togekiss em campo, só que Gardevoir e Indeedee continuavam se buffando com Calm Mind, o que dificultaria mais ainda eu conseguir derrotar esses dois. Então eu deixei o Gardevoir sonolento para ver se resolvia alguma coisa, só que um Psychic e um Furtourising acabou derrotando o Togekiss. Então eu acabei colocando o meu Gardevoir no campo, já que ele era uma das minhas últimas opções. Então eu fiz com que o Gardevoir e o Morgreen atacassem o Indeedee com uma sequência de Thunderbolt e Dark Pulse. E quando eu finalmente ia conseguir derrotar esse Indeedee, ele acaba se curando por completo. E acaba curando o Gardevoir da sonolência. E isso acabava me irritando muito. Mas finalmente com insistência eu derrotei o Gardevoir inimigo. Só que em troca o meu Gardevoir acabou sendo derrotado com Psychic e Furtourising. Só que no fim da batalha, quando só sobrava o Morgreen, eu tinha percebido que um dos meus ataques era físico. Esse tempo todo eu só poderia usar ele e acabar com todo mundo com uma certa facilidade. Então eu usei um no Indeedee e um no Alakazam e eu venci eles numa extrema facilidade. Sério, eu fiquei perdendo tempo com Dark Pulse, sendo que eu poderia utilizar esse golpe e vencer, mas tudo bem. E como brinde no final da batalha, meu Morgreen acabou evoluindo por um Grizzle. E indo para o Covil Vilão, eu acabo descobrindo sobre o Kyogre e o vilão me interrompe e me pede por uma batalha. O vilão coloca o seu Mightyena em campo enquanto eu coloco meu Mimikyu em campo. Eu insisti para o meu Mimikyu utilizar o Wood Hammer enquanto o outro utilizava o Crunch contra mim. E quando eu finalmente ia conseguir derrotar ele, ele se cura por completo. Eu consegui atacar só mais 2 vezes e Mightyena me dá um Crunch e me derrota. E dessa vez contra o Mightyena eu acabo utilizando o Sylveon e com o Moonblast eu derrotei o Mightyena. Então o time vilão acaba escolhendo seu segundo Pokémon, o Muk, que é do tipo venenoso e que daria muito dano em mim. Então eu coloquei Mysteria e com um Gunshot ele acaba me derrotando. Então chegou a vez do meu Gardevoir, ele só precisou de 2 Psychics e derrotou o Muk. E como seu terceiro Pokémon, ele colocou Sharpedo em campo, ele mega evoluiu e usou Poison Fang contra o meu Gardevoir, só que eu só precisei de um Moonblast e derrotei ele. E como sua última opção, ele colocou Crobat, que era muito mais rápido que o meu Gardevoir e acabou derrotando o meu Gardevoir em um simples ataque. Nessa hora eu admito que foi uma péssima escolha do meu lado, só que eu coloquei o Grizzle em campo, que acabou sendo uma péssima escolha. Ele deu um bom dano no Crobat, só que foi derrotado facilmente. E por fim eu utilizei o Mawile, que por pouco quase derrotou o Crobat, só que ele se curou por completo. Então eu fiquei usando o Iron Head até conseguir derrotar o Crobat inimigo. E é por isso que eu digo, sempre tem uma Mawile no seu time porque ela vai salvar muita coisa. Só que mesmo derrotando o vilão, ele não me deu bola e acabou utilizando a orbe errada, o que acordou e enfureceu o Kyogre. Então com isso, eu, o protagonista de 10 anos, fui obrigado a acordar o lendário Rayquaza, que por motivo eu não sei porque fizeram com que uma criança fosse lá acordar um lendário. Mas tudo bem, é Pokémon, não precisa de lógica. Mas olha só que cena bonita do Rayquaza indo separar a briga desses dois marmanjos que não para quieto. E separando a briga, o Rayquaza foi lá dormir de novo.
E agora era a hora de conseguir finalmente a minha última insígnia e ir direto à Elite Four. O Juan começa com seu Gole Sopode enquanto eu começava com meu Mimikyu. Eu atacava com todos os golpes que eu tinha enquanto ele tentava, mas falhava, até que eu consegui forçar a sua saída. E em seu lugar entra a Jellicent do tipo fantasma e água que eu sabia que tinha todas as fraquezas contra mim. E ele até se cura, mas não ia conseguir parar o meu Mimikyu, então eu finalmente consegui finalizar o Jellicent. Gole Sopode ameaçava voltar, então eu substituí o Mimikyu pela Gardevoir. E com seu poderoso Thunderbolt derrotou o Gole Sopode. Mas o Pokémon a seguir era o Pokémon mais poderoso que o treinador tinha. E mesmo Mega evoluindo, isso não intimida o Gardevoir, que ataca com mais um Thunderbolt, mas é forçado a sair por conta de sua habilidade. Então em seu lugar entra Sylveon, que infelizmente eu acabei dando um comando errado, e ele usa o golpe Refresh, o que acabou impossibilitando dele continuar em batalha. E no lugar do Sylveon, eu mando o Griznel, que tinha apenas uma única missão: tirar alguns pontos de HP do Blastoise e deixar tudo com o Gardevoir. Eu sabia que isso seria difícil, mas com apenas um Dark Pulse ele conseguiu tirar a medida perfeita para deixar tudo com a Gardevoir. Ele era derrotado, mas cumpria o seu papel. Então eu mando o Gardevoir, que consegue derrotar o Blastoise com apenas um Thunderbolt. E o próximo Pokémon do líder era um Gastrodon, lento, porém muito resistente. Então eu mandei meu Mimikyu usar seu Rude Hammer e ele conseguiu. Ele se sacrificou, porém ajudou muito o time. E sobrou apenas um Pokémon, Milotic. Eu joguei o Togekiss em campo para ver se ele podia dar conta desse Pokémon. E ambos não se cansavam de se atacar. Enquanto Milotic usava Aqua Tail, eu usava Aura Sphere. Só que infelizmente quem venceu foi Milotic. Mas tudo bem, eu coloquei toda a minha confiança no Gardevoir, que com uma sequência de Thunderbolt e Psychics consegue vencer o Milotic inimigo. E então finalmente a última insígnia, a insígnia de água, era nossa. E então finalmente era a hora da Elite Four. Sidney, o meu primeiro rival da Elite Four. Ele começa com Bisharp e eu começo com Togekiss. Togekiss só precisou de um Aura Sphere para derrotar o Bisharp inimigo. Então era a vez do Tyranitar, que era muito mais resistente que seu antigo companheiro. Eu consegui deixar sua vida no vermelho com o Aura Sphere, mas em troca ele me derrotou. Então por ele usar Trash ele acaba ficando confuso, então eu escolhi Sylveon, e com seu único Moonblast acaba derrotando o Tyranitar. E o seu próximo Pokémon era Crocodile, um excelente e fortíssimo Pokémon. Eu tentei usar Moonblast, só que Crocodile foi muito mais rápido com seu Dig. Ele acaba me dando muito dano, só que eu retribuí da mesma moeda e deixei sua vida no vermelho. Só que novamente ele usou Dig e acabou me vencendo. E o meu próximo Pokémon é Gardevoir. Eu aproveito que ele usa Dig e eu uso Calm Mind para elevar meus status. E quando ele me atacou, eu consegui usar Moonblast e derrotar ele. E o seu próximo Pokémon era o terrível Absol. Ele mega evoluía, mas eu usava Calm Mind para bloquear o seu Sucker Punch. Mas com medo do seu Sucker Punch e abusando muito da sorte, eu fiquei usando muito Calm Mind. E quando eu finalmente usei o último Calm Mind e eu ia atacar, Absol foi muito mais rápido e me derrotou. Mas tudo bem, meu próximo Pokémon era Mawile. Na primeira rodada eu usei Aero Defense e na segunda eu usei Play Rough e finalmente consegui derrotar o Absol. E o líder manda seu penúltimo Pokémon, Mandibuzz, um oponente poderoso. Então contra ele eu foquei em ofensivar, usei Iron Head e Play Rough, só que não foi o suficiente, já que ele era mais rápido e tinha me deixado com Flint, ele acabou me derrotando com Air Slash. Então eu coloquei o Griznel em campo, e com seu único e poderoso Play Rough ele acaba derrotando Mandibuzz. E finalmente o último Pokémon do oponente, Muck de Alola. Com a sua tipagem seria muito difícil de derrotá-lo, e principalmente com sua alta resistência era muito difícil. Então eu fui usando todos os ataques que tinha no meu arsenal, dava muito pouco dano, mas que com certeza com muita insistência eu ia conseguir ganhar. E como eu adivinhei, eu acabei derrotando o Muck de Alola, e finalmente derrotei Sidney, mestre dos tipos sombrios. Então eu fui direto para minha próxima oponente, Phoebe, mestre dos tipos fantasma.
Eu sabia que ela começava com Mimikyu, então eu também comecei com o meu Mimikyu. Ambos se atacavam, mas pelo meu Mimikyu ter o poder mais forte que o dela, eu acabo derrotando sem muito esforço. E o próximo oponente era Gengar. Mimikyu tenta atacar com todas as forças, mas por Gengar ser muito mais rápido, Mimikyu acaba sendo derrotado. Então eu escolhi Gardevoir por ter vantagem contra Gengar. Ele resistiu por um triz, mas conseguiu derrotar Gengar com um Psychic. Chandelure era a próxima escolha da oponente. Ele foi mais rápido e acabou derrotando meu Gardevoir, mas eu escolhi Grizzle, que era do tipo sombrio e tinha vantagem sobre ele. Por Chandelure ser muito mais rápido, ele acaba me confundindo e ainda se cura, mas com 2 falso render eu acabo derrotando ele. E o próximo Pokémon que a mestra ia escolher era ninguém mais e ninguém menos que a Aegislash, um Pokémon extremamente perigoso. O Pokémon oponente tinha se protegido e o pior, meu Grizzle acabou se confundindo e se atacando, mas isso não impediu que ele derrotasse a espada. Sableye. Com sua tipagem única, ele acaba mega evoluindo e quase acabou com meu Grizzle, mas ele resiste e com 2 Play Rough acaba derrotando o Sableye inimigo. Dusclops, o último Pokémon da mestra, ele acaba derrotando o meu Grizzle, mas eu deixei o seu HP na metade, então escolho ele, Sylveon, para poder acabar com essa batalha. Meu Sylveon usa Misty-Terrain e Moonblast, só que Dusclops acaba resistindo e se curando por completo, mas nada que alguns Moonblasts e um Curse vindo do próprio Dusclops não acabe com a batalha. Então eu finalmente consegui derrotar a mestra dos tipo fantasma, Phoebe. E indo para a próxima sala eu iria enfrentar a Glacia, a mestra dos tipo gelo. Só que contra ela eu tinha uma carta na manga, Mawile. A mestra começa colocando Ninetales na batalha e eu no Mawile. E um único golpe do Iron Head foi o suficiente para derrotar Ninetales. E o próximo oponente era o Mamoswine, que tinha super efetividade contra o meu metálico, então eu substituí Mawile por Togekiss. Togekiss tira muita vida do Mamoswine, mas isso acontece igualmente contra ela. E como última escolha eu decidi usar Ian, então ele me derrotou. Então agora ele poderia ficar sonolento, eu jogo Mawile de novo e ele usa Trash, então ele cai no sono, então eu utilizo Crunch para me livrar do Mamoswine. Mas um Iron Head foi o suficiente para o tirar de batalha. Então a oponente decide utilizar Frostless, e contra ela eu tinha um oponente perfeito, Mimikyu. Mimikyu se utiliza de um Shadow Sneak, mas Frostless usa 2 Shadow Balls, e com o Mimikyu resistindo e com o Shadow Claw ele derrota Frostless. Então viria um próximo desafio, Cloyster. Eu fiquei em dúvida em qual Pokémon utilizar, então eu lembrei de Gardevoir. Eu coloquei ele em campo, Cloyster preparou o campo com os seus espinhos, mas nada que um Thunderbolt não fosse o suficiente. Eu derrotei o Cloyster, mas o próximo Pokémon era o Weavile. Eu decidi manter o meu Gardevoir em campo, e mesmo o Weavile sendo muito mais rápido e conseguindo tirar metade do meu HP, um Moonblast foi o suficiente para o derrotar. E agora sim, o último Pokémon da mestra, Glalie. Glalie mega evoluía e se protegia, mas um Psychic deixou sua vida pela metade. Mas infelizmente Glalie acabou derrotando o meu Gardevoir. Eu coloco Mawile em campo, só que ele também foi derrotado por estar com HP pela metade. Então eu decidi colocar meu Mimikyu em campo. Ele deu um Shadow Sneak e conseguiu desviar de um dos golpes do Glalie, e dando mais um Shadow Sneak ele se despedia da batalha. E por fim eu tinha colocado meu Grizzle, que mesmo que o Glalie tinha colocado seu HP no máximo, 2 Play Rough foi o suficiente para o derrotar. E foi assim que eu derrotei a mestra do tipo gelo, e só faltava um desafio entre mim e o campeão. Só faltava ele, Drake, mestre dos tipos dragões. Ele coloca seu Dragonite em campo, enquanto eu coloco meu Mawile. Enquanto o Dragonite atacava com seu Aqua Tail, eu atacava com meu Play Rough. Estava uma disputa bem acirrada entre o Dragonite e Mawile, só que ele se curou e acabou derrotando o meu Mawile. Então foi a vez do Sylveon, o terror dos dragões. Eu começo com Misty-Terrain e mesmo recebendo um Aqua Tail, eu consegui derrotá-lo com um poderoso Moonblast. Então ele utilizaria Dragalge, um dragão venenoso, então eu decidi usar Gardevoir que com seu Psychic o derrotou.
E o próximo oponente era Dragapult, com sua tipagem Fantasma e Dragão, era um alvo fácil para o meu Mimikyu. Dragapult, ele tenta usar Phantom Force, mas com meu Shadow Sneak e com meu Shadow Claw, eu finalmente derroto o Dragapult. E o próximo dragão do oponente era o Garchomp, então eu decidi continuar com meu Mimikyu. Eu tento atacar ele com Play Rough, só que ele usa Dig, e ele tira muita da minha vida, só que eu faço o mesmo com Play Rough. E novamente Garchomp foi muito mais rápido com seu Dig e acabou derrotando o meu Mimikyu. Mas tudo bem, o meu Sylveon com a sequência de Mist Terror e Moonblast derrota Garchomp, mesmo ele quase conseguindo me derrotar. E o próximo oponente que Drake apresenta é o poderoso Salamence, que consegue Mega Evoluir e com um golpe consegue derrotar o meu Sylveon. Mas também ele estava com a vida baixa, né, então eu coloco o meu Gardevoir em campo. Eu uso o Moonblast enquanto ele usa Zen Headbutt, ambos tiram muito dano, mas eu quase consegui derrotar ele, mas por um fio ele acaba utilizando Full Restore. Então ficou nessa palhaçada dele se curando, eu usando Moonblast, até que uma hora consegui derrotar ele. E agora o último Pokémon do líder, o Hydreigon, que sua fraqueza imensa contra fadas, eu só precisei de um Moonblast para vencer. E agora eu estava livre para poder finalmente enfrentar o campeão de Hoenn, o mestre do tipo água, Wallace. Eu ia comentar essa batalha, só que foi tão vergonhosa que eu tive que enfrentar ele novamente. Eu tinha enfrentado a liga mais algumas vezes e por ele acompanhar os meus níveis, eu tinha ficado um pouco acima demais do que eu esperava. Por algum motivo eu não sabia que o campeão não conseguia acompanhar o nível dos meus Pokémon. Ele começa com o Politoed e eu começo com o Gardevoir. Ele tenta me confundir, mas eu dou um Thunderbolt e com mais um eu acabo vencendo ele. O próximo oponente era Swampert, e com sua fraqueza quádrupla a grama, eu sabia que não ia resistir a um Wood Hammer. Então o único golpe foi o suficiente para o derrotar. O dragão aquático era o próximo oponente, e eu sabia que um simples Play Rough seria o suficiente para derrotar, e eu estava certo. Mimikyu derrotou Kingdra, e o próximo oponente era ninguém mais ninguém menos que Dracovish. E sem nenhum segredo, eu também usei Play Rough contra ele e o derrotei sem nenhum esforço. Greninja, por ser do tipo noturno, foi só mais uma vítima do Play Rough. E por fim, a última esperança do mestre do tipo água, Ludicolo. Eu fiquei em dúvida em quem usar, então eu utilizei Gardevoir, que com apenas 2 Psychics foi o suficiente para derrotar Ludicolo. E por fim, eu derrotei finalmente o Wallace e fui consagrado o novo campeão de Hoenn. Enfim, esse foi o vídeo. Ele ficou muito extenso, mas foi muito divertido de fazer um time só com fadas. E eu confesso que foi difícil, mas também foi bem legal de jogar com esse time. E muito obrigado você que ficou até o fim desse vídeo. Nos vemos numa próxima. Tchau!